Olá! No vídeo de hoje eu irei tratar das duas perguntas que os meus clientes mais me fazem no escritório a respeito da execução de alimentos. A primeira dela é a seguinte: meu pai ou minha mãe parou de pagar a minha pensão alimentícia ou atrasou a pensão alimentícia. A partir de quando eu posso entrar com a execução? A resposta é bastante simples. Com apenas um dia de atraso dos alimentos, você já pode procurar um advogado para que ele possa buscar em juízo, através de uma execução, o recebimento dos alimentos. Mas, doutor, e como funciona essa execução? No direito brasileiro, há dois ritos processuais de execução de alimentos. A primeira, e talvez mais conhecida delas, é a prevista no artigo 528 do Código de Processo Civil de 2015, que prevê que o juiz poderá decretar a prisão do alimentante inadimplente pelo prazo de até 3 meses, caso ele seja intimado para pagar no prazo de 3 dias e não prove que pagou ou que não tem possibilidade de pagar os alimentos. O outro rito é o rito comum de execução de títulos executivos extrajudiciais, que prevê que o exequente, ou seja, o alimentante, possa vir a penhorar os bens do executado, ou seja, de quem está devendo a pensão alimentícia. E qual a diferença entre esses dois ritos? A diferença é a seguinte: pelo rito de prisão, ou seja, o rito do artigo 528 do Código de Processo Civil, o exequente pode cobrar apenas os últimos 3 meses de pensão alimentícia atrasada. Já a pensão alimentícia atrasada há mais de 3 meses tem de ser cobrada pelo rito comum. A segunda pergunta que mais me fazem no escritório a respeito de execução de alimentos é a seguinte: o que é melhor, doutor? Permitir que o alimentante executado vá preso ou fechar um acordo? A resposta para essa pergunta só poderá ser dada pelo seu advogado se ele for técnico e diligente após analisar o seu caso em concreto. Mas eu vou lhes dar 2 exemplos de possíveis respostas. A primeira hipótese: digamos que o executado não dispõe de bens e possui uma renda instável e não tem acesso ao crédito. Se for decretado a prisão deste alimentante, o cárcere apenas fará com que ele perca o emprego. A perda do emprego apenas fará com que ele não consiga adquirir os alimentos. Como ele não tem bens a ser executado, ele irá sair da prisão em no máximo 3 meses e continuará devendo. E aquele que recebe alimentos ficará sem receber do mesmo jeito. Neste caso, fazer um acordo, mesmo que perdendo um pouco de dinheiro, seria a melhor opção. Vamos à nossa segunda hipótese. Digamos que o executado é alguém que não paga os alimentos ou atrasa os alimentos por opção. Uma pessoa que tem dinheiro ou que tem acesso ao crédito, seja em bancos, seja com os familiares. E uma pessoa que faria de tudo para não passar sequer um dia na cadeia. Neste caso, fechar o acordo, em regra, não é uma boa opção. Por quê? Uma vez decretada a prisão, uma pessoa com esses hábitos normalmente fará de tudo para conseguir adquirir os alimentos. Além disso, é importante lembrar que o propósito da execução de alimentos não é causar danos ao inadimplente, mas sim levar os alimentos até aquele que precisa. Por isso, é essencial o uso de uma estratégia adequada para cada caso em específico, com o fim de receber os alimentos. Se você tem alguma dúvida sobre o direito a alimentos ou sobre a ação de execução de alimentos, deixe nos comentários e nós responderemos nos nossos vídeos e postagens da nossa série deste mês. Se gostou do nosso conteúdo, curta e compartilhe e nos siga nas redes sociais. Obrigado!